A gênese do Tabu é muito engraçada, no sentido em que é um bocadinho ao contrário do que costuma acontecer. No caso, nós decidimos, antes de saber qual era a história, decidimos que queríamos fazer um filme a partir de branco. Normalmente o que acontece nos filmes é que tu tens uma história e depois é que tu vais decidir qual é o formato, se é 4x3, se é cores, em que técnica é que vais utilizar, que tecnologia, se vais gravar em digital, se vais filmar em película, por aí fora. Neste caso, o que aconteceu foi com o Miguel, estávamos num festival, estávamos em Cannes, estávamos a ver um filme precisamente a preto e branco, e às tantas, no meio da sessão, ele diz-me assim: epá, e se nós fizéssemos um filme a preto e branco? E eu disse: epá, é já. E então começou por aí, não é? Portanto, a decisão do preto e branco começou por aí. Na prática é como se ele tivesse escrito para o preto e branco. Na altura nós estávamos a viver um momento muito particular da história da tecnologia do cinema. Estamos nos anos 2010, 2011 e assistia-se ao implementar da tecnologia digital no cinema e em todo lado. Dizia que o filme fala sobre a memória e sente-se a memória, o peso da memória, dessa descrição do que foi o passado, e nós queríamos também trazer para as sensações e emoções do público essa sensação de melancolia e de memória que a própria matéria filme traz. Nós, quando filmamos em película, temos algumas características que qualquer pessoa normalmente reconhece, sobretudo as que viveram, lá está o período em que os filmes se faziam em película, que são o grão, né, o grão próprio da película, uma certa pulsação na imagem. Muitas vezes acontecia, sobretudo nas projeções de sala em cinema, que o quadro fazia uma pequena oscilação. Portanto, há determinadas características físicas e que no fundo transportam-nos também para essa memória que nós temos do cinema. Nesse sentido, o que fizemos foi escolhemos filmar em 35mm a primeira parte do filme, que é a parte contemporânea, que apela um pouco a um determinado cinema, eu diria dos anos 40, dos anos 50 e 60, no que diz respeito à iluminação, aos movimentos de câmara, enquadramentos, etc. Quando a história passa para as recordações, que são todas em África, nós filmamos em Moçambique, utilizamos 16mm, portanto um grão muito mais evidente e aparente, uma câmara muito mais ligeira, e o filme também de repente torna-se um filme mudo, num certo sentido, embora tenha som, o que faz também um apelo aos primórdios do cinema. E por falar em primórdios, o que nós fizemos relativamente a essa segunda parte, fomos ainda mais longe e definimos como regra de jogo trabalhar da mesma forma que se filmava, como se trabalhava nos primórdios do cinema, isto é, de preferência não utilizando eletricidade. Ou seja, mesmo no início dos inícios do cinema, portanto, o final do século XIX, início do século XX, a luz que se utilizava era naturalmente a luz solar, não havia outra forma de o fazer, até porque mesmo a sensibilidade do filme era pouca e precisava de uma grande quantidade de luz. E, portanto, os filmes e os estúdios, inclusivamente mais tarde, nos anos 10 e 20 e por aí fora, eram construídos de forma a utilizar a luz do sol e controlá-la com vários mecanismos, mas era sempre com a luz do sol. E foi isso que nós fizemos sempre possível, portanto, eu diria que 90 e tal por cento dos planos foram feitos, inclusivamente a execução de cenas de noite, de interior noite, exterior seria difícil, mas de interior noite foram feitos com luz do sol, isto com o recurso a espelhos, portanto, o que fazíamos, por exemplo, estávamos no interior e projetávamos a luz do sol através de um espelho, portanto, refletíamos a luz do sol no espelho, mandávamos a luz lá para dentro, que chegava a outro espelho, que mandava a luz para outro espelho, que mandava a luz para outro espelho, até chegar ao local onde eu gostaria que chegasse a luz, com o ângulo que eu gostaria que chegasse, numa espécie de jogo assim de bilhar bastante complicado. Bom, a equipa, curiosamente, este filme é assim um bocadinho o filho, digamos assim, do ponto de vista da equipa e não só, de um outro filme que tinha feito com o Miguel Gomes, que foi aquele Querido Mês de Agosto. Aquele Querido Mês de Agosto, a equipa toda, portanto, é uma longa-metragem, para quem não conhece,
que tem uma parte ficcional misturada, completamente misturada, entrelaçada com uma parte documental, que trata das festas de agosto em Portugal, e que tem um pouco, se quiserem, de meta-cinema, portanto fala um bocado também do cinema, e assim uma grande misturada. Mas o que fizemos foi filmar com uma equipa muito reduzida. Tínhamos uma equipa de 6 pessoas, portanto tínhamos 2 viaturas, 6 pessoas, estávamos todos numa casa, portanto tínhamos uma capacidade muito grande de reagir, éramos muito rápidos a reagir, porque éramos muito poucos, e portanto isso permitia improvisar bastante e estarmos sempre aptos a reagir a várias situações, sobretudo na parte documental, isso era bastante importante. Quando foi do Tabu, tentamos reproduzir um pouco esta experiência, na parte, sobretudo na parte da África, e éramos poucos mais do que isto. O Miguel Gomes é um realizador que gosta muito de estabelecer uma espécie de regras, como se fossem regras de um jogo. E a partir delas, portanto, depois dessas regras estabelecidas, passa-se a jogar consoante essas regras. Ele é muito partidário dessa forma de abordar a feitura de um filme. E, portanto, foi relativamente simples, digamos assim, ou seja, a partir do momento em que tínhamos regras estabelecidas, como por exemplo essa de vamos tentar não utilizar eletricidade, porque temos aqui uma ideia, essas regras passam a ser condicionantes, claro, e no fundo acabam por determinar um pouco as características visuais ou o estilo do filme. Bom, eu considero que o trabalho de um diretor de fotografia é um trabalho de colaboração com o realizador, em primeiro lugar. É um trabalho criativo com ele, é um trabalho que começa inclusive muito antes, normalmente, muito antes das filmagens começarem, portanto é uma espécie de cumplicidade que começa antes da rodagem, mas também com outros agentes, não é? Com o diretor de arte, por exemplo, com toda a gente, não é? Na verdade, o trabalho de um diretor de fotografia é um trabalho de partilha. O meu conselho para alguém que esteja a começar seria consumir o máximo que possa de coisas que já existiram, que já foram feitas, no meio de expressão que tencionam utilizar. Se for o cinema é o cinema, se for a pintura é a pintura, etc. Mas não ficar-se exatamente por aí. No meu caso particular, eu sou um grande consumidor de outras coisas que não de cinema e não sei até, inclusivamente, se não consumo mais, por exemplo, pintura ou poesia do que cinema. Consumir no sentido de estar atento, de ver, de ler, etc, etc. E isso, não tenho dúvida que acaba por ser uma característica, acaba por influenciar a minha forma, a forma de me exprimir no cinema. Não tenho dúvidas disso. E, portanto, acho que quem quer estar nisto do cinema tem que estar com os olhos e as orelhas assim, tudo muito bem aberto e consumir o máximo de coisas. Isso é a primeira coisa. Portanto, o conhecimento do que é que já foi feito, etc, etc. A segunda coisa é não ter medo de nada, é arriscar, é fazer coisas novas, é experimentar muita coisa, é não ficar só numa especialização, porque apesar de tudo, o meio dos audiovisuais em geral é um meio em que é requerida uma especialização muito afinada relativamente às funções e às tarefas, etc, etc. Portanto, fulaninho faz aquela função que tem estas tarefas e não faz outra coisa, cada qual brinca só com os seus brinquedos, etc, etc. É assim, realmente é assim que funcionam os audiovisuais, mas ainda assim um dos meus conselhos seria o de, num momento, sobretudo quando estamos a sair das escolas e ingressar na vida profissional, ainda é o momento de experimentarmos um pouco de tudo. E quanto mais experimentarmos e quanto mais diversa for essa experiência, melhor. Penso que ela acaba por dar frutos a médio e longo prazo.